Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Nádia Romanelli. Ela é empresária, palestrante e mentora. E aí, Nádia, se apresenta para a galera do VDcast. Oi, Vitor. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu ajudo líderes e gestores a capacitarem a sua equipe para melhor atraírem, converterem, fidelizarem seus clientes. Então, meu foco está ali no trabalho, na liderança, né? Junto com líderes e liderados. É esse o trabalho que eu faço aí no dia a dia. Que massa. E você é empresária há quanto tempo já? Eu sou empresária há 5 anos. Na verdade, eu trabalho com gestão e liderança de equipe já há 25 anos. Durante 20 anos, eu trabalhei numa empresa corporativa, né, bastante grande, assim, liderando equipes, era uma área educacional, uma rede grande de escolas, e trabalhava na gestão de pessoas, assim, trabalhei em vários setores, mas a maior parte dele, né, desses 20 anos, 13, no setor de gestão mesmo de equipe. E aí, de 5 anos para cá, eu acabei abrindo a minha empresa, onde o foco continuou sendo ajudar líderes a capacitarem, conduzirem seus liderados, né? Por acreditar que a mudança pode acontecer a partir das pessoas. Então, já era minha paixão lá anteriormente, né? Trabalhando ali num formato corporativo, diferente. E aí, quando eu fui empreender, não teve como ser diferente. A gente acabou indo para essa linha aí de condução e de gestão de pessoas também. Que massa. Então, na real, na sua carreira, você já tinha 20 anos trabalhando com liderança, você só pivotou. Ao invés de trabalhar só para uma empresa, você escolheu empreender, e aí com isso você conseguiu alcançar várias empresas. Como é que foi esse momento de transação? Perdão. Como é que foi esse movimento de transição? E como é que você teve essa ideia e decidiu perseguir essa vontade, esse sonho? Aham. Vitor, eu, na verdade, o meu primeiro trabalho nem foi nessa empresa. Eu comecei trabalhando numa empresa que era uma academia, e a minha formação, ela é na área de gestão, né? Eu cursei pedagogia, depois eu me especializei em administração e tenho mestrado em liderança. Então, meu foco sempre foi lidar com pessoas. E aí, quando eu estava cursando faculdade, comecei a trabalhar numa academia. Não era muito meu foco, mas ainda não estava formada, não dava para trabalhar num espaço educacional, enfim. Terminei aí, entrei para trabalhar, né? Na verdade, não terminei, um ano depois desse meu primeiro trabalho, eu entrei nesse, que eu fiquei durante 20 anos aí lidando com esse ambiente. E aí era um ambiente que eu me identificava muito, gostava muito, mas aí depois de 20 anos, eu me casei, e aí meu esposo morava numa outra cidade, a regional onde eu estava trabalhando não era a regional onde ele morava. Então, eu acabei me desligando, e aí eu falei, bom, agora o que eu tenho que fazer? Fazer o que eu sei fazer num outro formato, né? E daí fui empreender. E é interessante, né, a gente quando fala de empreender, né, e eu acompanho muito aqui o seu canal e a gente ouve muito disso, né, as pessoas às vezes acabam olhando para a gente falando, nossa, vai empreender, né, é tão inseguro, né, o formato corporativo, CLT, é tão mais garantido. E assim, se a gente for olhar por um lado, pode ser que sim, mas a qualquer momento você pode ser desligado, né, e Exato. empreender tem sido assim uma experiência tão bacana. E é interessante que a gente ainda se depara, né, esse período agora que a gente está, é um período que eu faço muitas palestras, né, e às vezes a gente se encontra aí acaba cruzando com pessoas que a gente já trabalhou no formato mais corporativo, né, mais estruturado do CLT. Ai, que legal que você está batalhando, correndo atrás, né, empreender desafiador mesmo e tal. E aí, de fato, empreender é desafiador e eu não sou ingrata, muito pelo contrário, sou muito grata aos 20 anos que eu trabalhei, foi o que me forjou, foi o que me trouxe até aqui. Falar assim, se você pudesse voltar atrás, teria saído antes para empreender? Não. Foi na hora Fiquei o certa. tempo que eu acredito que era a hora certa, o tempo certo. E aí, quando eu saí e comecei, e é interessante que você fala uma coisa que eu me peguei refletindo esses dias, ouvindo um story seu, né, que como que você pode olhar para o seu momento e entender que aquele momento nada mais é, alguma coisa assim, tá, Vitor? Estou tentando lembrar aqui exatamente como você falou. Aquele momento nada mais é do que parte de um processo que ainda está por vir. Uhum. Gente, faz muito sentido. Você tem um jeito próprio de falar e depois você fala o jeito bonito que você
Eu tô costuma até falar. pensando de que jeito bonito que eu falei isso É, aí, não sei não. você fala assim, você usa o termo porta, você até diz alguma coisa assim, como que você pode pensar se o que você fez até aqui nada mais é do que uma porta de entrada Já porque tô ainda está ligado. por vir? Você fala alguma coisa Essa assim, não frase não é fala, minha. Vitor? Foi uma situação bem peculiar, bem específica, que eu já trouxe aqui no VDcast algumas vezes, em que dois dos meus grandes mentores, um já falecido, o Andrei Parabellum, da Rússia, e outro, que é meu mentor e amigo até hoje, o Sebastian, eles me trouxeram a seguinte questão: qual novo produto ou serviço que você pode criar de forma que tudo que você fez na sua vida até hoje não seja nada além do que uma mera porta de entrada para esse novo produto ou serviço? Ou seja, o que você pode criar de novo, né? Que tudo que você fez na sua vida até hoje seja só um convite para essa nova coisa. É Então, isso, Vitor. foi essa frase que fez eu criar o Mastermásio lá atrás e fez tanta diferença no meu negócio, né? Aí você ouviu essa frase? Como é que foi? Eu ouvi essa frase e falei, gente, faz total sentido, porque o que eu tenho hoje, Vitor, é muito diferente do que eu tinha há 5 anos atrás, quando eu comecei a empresa, né? Eu saí, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu gosto de trabalhar com relacionamento humano, o meu foco acabava sendo muito focado para a escola, eu vou trabalhar, então, nesse relacionamento, nessa jornada com o cliente, eu vou pensar numa ferramenta de CRM. Meu esposo é dessa área de análise de sistema, a gente uniu as inteligências, a minha expertise que eu tinha ao lidar com a jornada do cliente, né, o despertamento do interesse de um possível interessado cliente lead em conversão de lead, vamos pensar numa ferramenta de desenvolver. Desenvolvemos a ferramenta, comercializamos, e aí disso acabou entrando a assessoria, que virou uma mentoria para conduzir o trabalho. E aí hoje, o formato que eu tenho, inclusive de mentoria hoje, é muito diferente do de mentoria que eu tinha antes de conhecer. Então, é o que você falou, assim, tudo que eu tenho vivido até hoje, a experiência que eu tive lá nos 20 anos, o que eu vivi no ano passado, o que a gente está vivendo agora, acaba nada mais sendo do que um convite para algo que ainda está por vir. E estar aqui nesse ambiente, né? Hoje eu faço parte, falo que faço parte com orgulho dos mentorados do Vitor, possibilitam momentos como este, né? Porque sempre é um agregar de coisas para algo que está por vir. Então, eu sou muito grata. Isso, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, não, faz muito Faz sentido, sentido, né? porque eu ainda não sei o que está por vir, mas o que eu estou vivendo agora vai fazer parte de algo muito maior que está por vir. E eu tenho vivenciado isso. E se eu pudesse, e às vezes, dependendo da intimidade, a gente acaba falando: olha, eu não estou coitada, eu estou muito bem. Já tive convites, inclusive, para voltar. Sou muito grata aos convites que recebo. Mas hoje o formato que eu estou é o formato que me atende, é o formato que atende ao formato da minha família. Eu continuo realizando o que eu amo, o que eu gosto. Financeiramente está tudo ok. Eu não estou correndo aí para nossa, né? Vamos correr aqui, lutar para ver se a gente consegue alguma coisa e a conta fechar no final do mês. Tá tudo bem. E empreender, ele é tão maravilhoso quanto quem trabalha num formato e se realiza também num corporativo, num CLT, tá tudo Isso. certo para todo mundo, né? Eu acho que não tem melhor nem pior. Eu acho que tem gente que nasceu para empreender. E aí não vai ser feliz em nenhum outro formato. E tem gente que vai ser feliz sendo CLT, por exemplo, sendo colaborador ou fazendo parte de um time. E que isso também não é melhor ou pior. Na verdade, a Uhum. gente vê várias pessoas também que são infelizes empreendendo e outras que são infelizes também sendo colaboradoras. Então, acho que não tem isso de um caminho só, né? Tem gente que pergunta, empreender é para todos? Eu acho que não. E tá tudo bem que seja assim, o importante é você se encontrar. Agora, olha que interessante. As pessoas, elas olham para você com a métrica delas. Elas julgam você com o que elas acreditam, o que, sei lá, elas pensam que você está passando pelo que elas passariam se estivesse na mesma situação. Então é por isso que essas pessoas que já conheciam você nessa carreira antiga aí, quando veem você, elas falam, e aí, tá lutando, tá batalhando, tá correndo atrás. Já parou pra pensar na etimologia? Já parou pra pensar de onde vem esse troço? Peraí, correndo atrás de quem? Quem corre atrás não chega, né? Quem corre atrás não é o primeiro. Sendo que você fazendo algo que funciona e que faz sentido, e você falou uma palavra que chamou a atenção que eu quero mergulhar nisso, você falou formato, né? Você encontrando um formato que funciona para você, cara, o céu é o limite, né? Então, num Uhum. curto espaço de tempo, você pode viver uma realidade que é muito diferente e inalcançável para quem ficou naquele mundo ali. E, de novo, não tem Uhum. nada de errado, não é melhor nem pior, mas é claramente diferente. Só que quem tá vendo com aquela lente antiga, com aquele olhar antigo, nunca vai conseguir perceber ou ao menos entender aquilo.
Faz sentido? Você percebe isso na sua jornada como empreendedor agora? Não, faz muito sentido, Vitor. E quando a gente para olhar sobre essa ótica, a gente também percebe que o julgamento ou o olhar que a gente tem sobre o outro, ele está muito mais falando da gente do que de fato que a gente está observando no outro, né? Então, eu acabo sentindo isso muito, assim. E é o que você falou, eu concordo. Eu acho que existia um momento, formato corporativo, CLT na minha vida, e hoje tem um formato empreendedor, e eu sou muito feliz com o que faço. É claro que é interessante, Vitor, que eu me deparei com algumas situações, assim, até aproveitando já o aprendizado que a gente tem recebido aí, né, dos cursos e dos direcionamentos que a gente recebe de você, que eu tenho uma característica muito assim, eu preciso me capacitar, preciso estar apta para exercer um novo desafio, um novo serviço, um novo produto, enfim. E aí, esses dias, pensando, né, nos exercícios, até a gente passou pelo Vida de Mentor recente, e aí tem os exercícios, os desafios que a gente precisa fazer, e são fantásticos, eles nos tiram da zona de conforto. E aí estou eu lá fazendo os exercícios e tal, e pensando, nossa, tem que estar preparado, e a metodologia ela é totalmente inversa, né? Você vai se preparando na jornada, é a jornada quem vai forjar você, não adianta você querer fazer um cursinho para exercer. E eu me deparei que as coisas na minha vida profissional, nesses 20 anos, elas aconteceram de forma muito acelerada. E foram líderes que enxergaram em mim a capacidade de poder ocupar funções acima da que eu estava. Não E eu partia de sempre me você? Era julgava, alguém que nunca via de partia fora? de mim, nunca partia de mim. Interessante. Comecei numa função bem operacional, uma pessoa que fazia seleção e capacitação percebeu que eu já estava pronta para ser professora uma vez que eu concluí a graduação. Beleza, fui dar aula. Aí estou dando aula, daqui a pouco, olha, acho que você tem perfil para liderar professores. Eu tinha formação já, vai ser coordenadora de professores, ok. Estou lá coordenando, me realizando. Olha, você já tem perfil para ser gestora educacional. Isso eu tinha 23 anos. Eu entrei com 18. E aí eu falei, gente, como assim eu vou ser gestora? Como assim eu vou ser coordenadora? E eu me vi fazendo esse exercício agora, 20 anos, 20 e tantos anos depois, que quando eu entrava nas funções eu não estava preparada. Eu não tinha estudado tudo que eu julgava ser importante estudar para saber. E as coisas aconteciam. Eu falei, tá, se acontecia lá, quando se desse errado, a conta não cairia exatamente no meu colo. Agora que eu presto conta para mim, por que eu tenho que me preparar tanto e me capacitar tanto? E isso não acaba, né, Vitor? Porque a gente é É um sempre um jogo curso que eterno. vem a mais, é mais um livro que eu tenho que ler, mais uma formação que eu tenho que fazer, e não tem fim. Até que você fala, não, parou, chega, é agora com o que tem. E o que não der certo, desse você conserta e vai arrumando. Porque lá atrás era assim e deu certo, né? Se hoje e até lá atrás eu ia crescendo, é porque estava dando certo. E quando eu saí, estava dando muito certo. Eu estava exercendo uma função que, de repente, muitas pessoas trabalhariam para estar nela, né? E eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. E agora aqui, onde eu tenho a oportunidade de criar, de fazer do meu jeito, de fazer do meu formato, por que eu tenho que demandar tanto tempo e energia, que não tem fim, né? Porque sempre tem uma coisinha que precisa ser melhor que a outra. E assim, eu falei, não, vai como tá. E assim, uma chave tem virado, e coisas têm acontecido, Vitor, assim, até aproveitando aqui, eu não estava planejando fazer palestras agora, nesse período que eu estou fazendo mudança, né? Eu estou mudando de casa, né? Nesse momento, estou Você está aqui indo de onde ao para onde? redor de Conta aí pra caixas. galera. Não, eu estou na mesma cidade, eu estou mudando de um apartamento para uma casa. Eu tenho um Tá. bebê de 7 meses, o apartamento ficou pequeno para o bebê, né? Ele Sim. se cansa de ter que sair da sala e para o quarto, enfim, vamos mudar para uma casa, vai ser melhor para o nosso bebê, enfim, a gente já mora no interior, vai ser bacana, vai ser seguro, enfim, mudamos para uma casa. Mas a mudança aconteceu em janeiro, atrasou um pouquinho, e a gente acabou mudando nesse momento que a gente está gravando aqui, a gente está falando de janeiro. E é um momento onde as palestras para o meu setor acabam acontecendo, início de ano, capacitação, formação de pessoal e tal. Eu falei, não vou nem mexer com palestras. Aí tinha um exercício lá no Vida de Mentor de busque os não. Eu falei, não, isso aqui, você vai meio que até assim, né? Tomara que venha não. Eu falei, não, que disso Calma aí, aqui? Nádia. Eu fico pensando em quem tá ouvindo, né? O VDcast. Gente, vamos lá. Vida de Mentor é o meu programa para quem quer aprender a criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria. Entra aí em vidadementor.com.br para ver como é que funciona.
esse exercício de buscar os nãos é uma das coisas mais poderosas que a gente faz. Porque tem essa frase, né, Nádia, que o não você já tem, né? O não você já tem. Tem gente que ensina vendas e fala, o não você já tem. Do tipo, se você não falar com a pessoa, você já não vai vender. Então, o não você já tem. O que eu ensino lá é o oposto. O que eu ensino é, o não você não tem. Você só vai ter se você for lá e a pessoa te der um não. E aí eu ensino a pessoa a colher os nãos. Ela buscar fazer essas solicitações audazes. Ela de forma ousada, ir lá e pedir, perguntar, oferecer, vender, sabe? E aí ela pode conseguir um não, que é o que teoricamente ela já tinha, mas não tinha, porque precisa colher os nãos. E nesse processo de colher muitos nãos, o subproduto, o efeito colateral, a sobra, o resíduo, o que acaba acontecendo é o sim. Só que você não tem como escolher o sim. O que você quer é o sim que move o seu negócio, mas para você conseguir o sim, você tem que ir nos não, você tem que buscar os não, você tem que colher esses nãos. Então uma das coisas que eu faço lá é, cara, vamos então colher os nãos. E aí acaba que quem me traz mais não é quem consegue mais vendas. Quem me traz mais não é quem consegue mais performar. Quem me traz mais não é quem consegue os maiores saltos. Então, é desse exercício que você está falando, Nádia? Como é que foi É para desse você? exercício. É desse exercício. Bom, daí eu selecionei, falei, vou pegar aqui uns 10 contatos, né? Se desses 10 não fechar, tá bom, porque eu também não vou ter mais agenda para fechar, não vai caber aqui dentro, enfim. Aí fui. Aí mandei, fiz a proposta, tem as palestras aqui, que são palestras excelentes para atender a demanda do pessoal e tal. Mandei, aí tô lá, com palestras fechadas. Ah, eu quero outro, eu quero outro, eu quero. Senhor, agora vou ter que parar um pouquinho aqui, porque não tem mais horário para as palestras, né? Que E faz bacana. muito sentido, e é o que você falou, né, Vitor? Assim, se as pessoas que estivessem te ouvindo hoje, o que você tem para ofertar para elas? E é muito verdadeiro, Vitor. Você fala isso, é muito verdadeiro. Eu gosto de frisar isso, porque assim, a gente oferta, vai ter ou não, mas também tem o sim. Eu não estava contando com fazer palestras agora, estou no meio de uma mudança, tendo que me organizar aqui para poder atender toda a logística que eu estou vivendo no momento, porque tem um período específico para essas capacitações e formações, e aconteceu. Né? As pessoas disseram sim, eu quero. Se é isso que você tem, é isso que eu estou precisando, eu quero, deu certo. Então, é muito louco, assim, né? Como você fala que é simples, de fato é simples e acontece. É impressionante. Ao mesmo tempo que é simples, é, assim, divino, milagroso, sabe? É tipo, é um segredo que vai. Apertou, deu certo. Agora, lá na turma, tem várias pessoas que foram atrás dos nãos como você, mas tem outras pessoas que resistem mais ou que não vão buscar os nãos. O que você acha que fez de você ser alguém que de fato pegou o exercício, por mais simples que seja, por mais, sei lá, simples mesmo, né? Tem gente que nessa hora desse exercício, pessoal que tá ouvindo no VDcast aí, tem gente que ouve o troço e fala, é isso, e atrás dos nãos, e aí não faz nada de uma semana para outra. Mas teve você, Nádia, que foi lá atrás e realmente plantou, né? Buscou. Cara, Uhum. por que você buscou? O que você acha que faz você ter levado a sério esse exercício e ter colhido os resultados disso? Primeiro, Vitor, que eu acredito muito assim, até que eu estava comentando quando a gente estava falando aqui sobre que a gente conversaria e tal, né? E aí eu acredito assim, a primeira vez que eu te vi, fui dar uma olhada lá na sua página e tal, e aí um monte de grandes players do mercado, todos mentorados pelo Vitor, né? Então já começa por aí. Então, peraí, todos esses que a gente conhece e vê os resultados são mentorados para ele, não é alguém que está falando qualquer coisa, né? Isso é fato. E aí você falando, olha, lá na aula você falou, quantos não você já tomou? Daí os alunos falam, tomei 20, 30, 50 e tal. Alguém aqui será que se arrisca a ter tomado mais não do que eu? Não. A gente conhece seus resultados, né? Conhece o que você já trilhou. Então, eu acho que, assim, isso faz muito sentido para mim hoje, né? E uma vez que eu trabalho com mentoria, e o primeiro mentor que eu tenho é você, né? Eu não tive mentores antes. Faz muito sentido. Como que eu quero oferecer mentoria se eu não tenho alguém para me conduzir? É meio que não, né? Inteiramente incoerente, né? Ó, mentoria funciona. Quem quer ser mentor? Não. Eu não preciso de mentoria. Para mim tá tudo certo. Então, o que me fez fazer é você falar, ó, faz que dá certo. E é muito interessante porque eu me lembro que estava numa das aulas, uma das colegas falou, ó, para mim não rolou, eu só recebi não. Aí você perguntou, quantos você fez? Ela falou,
número lá, abaixo de 20. Aí ela falou, mas 14, 16, era algum número assim, né? Se é isso, Quer ver? 14 não, acho Quer que vão ver? fazer alguém desistir, né? Quer ver aqui? Aí você fez uma oferta pra gente lá. Na aula tinham mais de 20 pessoas. Falou, aqui em 1 minuto eu tomei um monte de nãos, né? Tomei E não mais teve nãos do que sim. você na semana inteira. Foi. É Foi doido, né? exatamente isso que você falou. E aí, eu ainda, Quer que eu tome um monte né? de não agora, Nádia? Vou tomar um monte de não agora. Ei, você que tá ouvindo o VDcast, você já ouviu 1, 2, 3 ou 10 ou mais casos de sucesso das pessoas do Vida de Mentor e da mentoria? Entra aí agora, ué. victordamasio.com.br/mentoria. Preenche lá. Na altura que a gente tá gravando, a mentoria é 25 mil ou 3 de 10. A gente vai aumentar em breve, então... Só para deixar datado aqui, a gente está falando dia 12 de janeiro de 2023. Isso aqui vai ao ar em fevereiro, sei lá, de 2023. A gente já deve ter aumentado ou a gente está prestes a aumentar. Então, é isso. O que eu estou fazendo nesse exato momento, Nádia? Eu acabei de oferecer. Entra lá, victordamasio.com.br/mentoria. Ora, será que todo mundo vai entrar? Certamente não. Quem não entrou está me dando não. E quem entrou lá vai preencher o formulário. Se o valor tiver alcance, vai dizer sim para a parte do investimento financeiro. Mas a maioria vai dizer que não. Inclusive, gente, se você não tem capacidade financeira de dar esse passo, eu já falei o preço aqui, né? Preenche mesmo assim e marca não, porque você vai ver outras formas de como trabalhar comigo. Agora, olha o que eu acabei de fazer. Eu peguei 100% das pessoas que estão ouvindo no Spotify, no iTunes, ou assistindo a gente no YouTube. Dá um oizinho aí pra galera do YouTube, porque agora a gente tem YouTube. Cara, um ou outro talvez realmente clique e compre, entre na mentoria, mas todos os outros me deram não. Então o que eu fiz agora? Eu acabei de investir em colher os nãos de literalmente milhares de pessoas. E aí vem um ou outro que vem da mentoria, e aí é bacana. E tem gente que fala, eu quero então poder gravar um podcast e fazer 2 vendas assim. Cada podcast me traz mentorados novos. Só que ele tem que entender que para trazer o mentorado novo, eu tive que tomar um monte de nãos. O meu nível de tolerância a nãos é gigantesco. E como a gente está falando do digital, eu não vejo a maioria desses nãos. Você aí que saiu até do episódio, eu não vou preencher nada. Eu não tô te vendo. E se eu não tô te vendo, não tem como perder energia com isso. Então acaba que o digital favorece a gente, né, Nádia? Porque o não dói. Faz Uhum. sentido? Faz total sentido, Vitor. E isso é tão real. E aí, quando você me perguntou, né, o que te fez fazer, é justamente isso que você falou. Tipo, faz que vai ter resposta, vai ter uma resposta ou não, assim. E até uma das pessoas que eu estava assim, relutando, será que eu mando, será que não mando? Foi uma das pessoas que acabou fechando, né? Então é isso, a gente acaba, voltando lá para o início do episódio, a gente acaba utilizando a nossa régua, o nosso olhar para olhar para o outro. Quando, na verdade, eu subestimei alguém que, de repente, eu nem iria ofertar e que acabou tendo acesso a algo, não que me contratou, não que me pagou pelo valor, mas que eu realmente acredito que pode fazer a diferença na equipe dele. Ou seja, eu estou contribuindo, eu estou levando a minha parte de contribuição para fazer a diferença e a transformação com as pessoas, com os clientes que eles lidam, que é aquilo que eu amo fazer. Cara, que maravilhoso. E como é esse processo de poder realmente, de fato, trabalhar com o que você ama? Qual é o impacto disso na sua vida como um todo? Porque tem um negócio, e é legal, você paga por isso, é legal ter o seu resultado financeiro com isso, mas tem um lance do propósito também, né? Que é você fazer o que você ama. Como é que é o impacto disso para você no seu caso? Vitor, eu sempre tentei praticar aquilo que, de alguma forma, eu senti no ambiente que eu fui forjada, né? E até, como eu mencionei, a minha experiência profissional sempre foi de alguém olhando e enxergando em mim habilidades e potencialidades que eu mesma nem percebia, eu nem sabia que tinha, né? Então, eu julgo isso ser um dom, é algo que eu tento trabalhar em mim, uma vez que eu lidero pessoas, e que eu tento compartilhar essa visão com pessoas que também lideram. Eu estava conversando recentemente com um cliente que estava querendo saber, na verdade, um potencial cliente estava querendo saber um pouquinho do meu trabalho, de como eu realizava e tudo. Ele falou, Nádia, posso mencionar aqui uma referência de um trabalho parecido com o seu? Sim, e tal. Não, empresa tal, me diz o que o seu trabalho é melhor que a empresa tal. Eu disse, olha, eu sei quem é a empresa, mas eu tenho propriedade para falar do que eu ofereço. Então, eu vou te falar o que eu ofereço. Então, meu trabalho, a minha metodologia segue essa linha, tá? Mas essa outra linha que ele também trabalha, você não segue? Por que você não segue? Eu falei, olha,
eu estruturei esse formato, sou eu quem conduzo esse acompanhamento, esse direcionamento com a equipe. E embora eu possa acreditar nessa linha, não é uma linha que para o meu formato faz sentido. Eu acredito que esse formato que eu ofereço, ele consegue alcançar o que a gente está propondo alcançar aqui. E eu não estou nem desmerecendo, nem falando que o formato que ele escolheu são questões de formato e metodologia. E aí a pessoa, não, eu entendi. E aí quando a gente foi desenrolando a conversa, né, e enfim, a pessoa acabou fechando e gostando do trabalho e tudo mais, eu acho que tem muito disso, Vitor. Até o pouco que eu conheço, né, do que foi mencionado em outro formato de empresa, e às vezes de concorrência mesmo, tem muito essa linha do vamos identificar o que está de errado. Sim. Vamos identificar o que o ser humano não está cumprindo, não está alcançando. Daí nós vamos para cima dele. E eu costumo dizer que, por mais recurso que uma empresa tenha, por mais acesso à tecnologia, metodologias, ferramentas, e eu trabalho com sistematização de processo com o cliente, né? Então, do despertamento de um interesse até a conversão desse cliente, a jornada dele, o relacionamento que a gente vai traçar e desenvolver com esse interessado e potencial cliente, por mais que eu tenha a melhor das ferramentas, estratégias, tecnologia, tráfego, quem vai alimentar essa ferramenta, quem vai gerar dados para essa ferramenta é uma pecinha humana. E que pode ser que ela não tenha perfil para, de fato, ocupar aquela posição. E isso é papel Talvez do líder seja no lugar errado, né? Exatamente, a pessoa certa, mas para a função errada, né? A função não bate com as habilidades que ela tem. E a gente sabe que as pessoas têm habilidades, todos nós, né? Habilidades diferentes. Alguns são mais burocráticos, outros são mais relacionais, outros são mais introvertidos, outros, enfim. É papel do líder identificar essas peculiaridades. Mas uma vez que a pessoa tem potencial para aquela função e não está correspondendo ao que é esperado para ela, é papel do líder capacitar esse ser humano, treiná-lo, enxergá-lo, né? Porque não existe ferramenta no mundo, estratégia ou metodologia no mundo que vai fazer algo acontecer se o ser humano não entender o que ele está fazendo, por que ele está fazendo. Total. Então, o meu papel e o meu trabalho hoje está nessa linha. Por que eu estou apertando esse botão? Por que é importante eu trazer essa informação para a ferramenta? O que lá na frente vai desdobrar de informação e resultado que vai permitir com que meu líder possa analisar e tomar as melhores decisões? Então, o meu trabalho é voltado para isso. Então, o que me faz feliz, o que me realiza profissionalmente falando, né, quando eu olho para aquele ser humano que estava no ponto A, foi até o ponto B, Sim, e ele se percebe diferente. E ele não é diferente porque a Nádia fez a diferença, mas porque ele encontrou a forma de aprimorar as suas habilidades, as suas capacidades, as suas habilidades para fazer acontecer por ele. A Nádia foi mais um instrumento, como a ferramenta é um instrumento, como a plataforma que o líder contrata é um instrumento, mas é ele quem pode ser desenvolvido e pode ser aprimorado e pode ser aperfeiçoado, assim como no passado alguém olhou para mim e investiu nas minhas habilidades, né? Meu papel como líder, continuar esse legado aí de desenvolvimento, formação de pessoas. É muito massa, porque agora você consegue fazer isso até com uma taxa de amostragem maior. E uma coisa antes, você, como executivo numa empresa, vê aqueles processos dentro de uma empresa. Mas quando agora você, como mentora, consegue atuar em várias empresas ao mesmo tempo e poder ver o mesmo processo funcionando em vários lugares, deve dar uma satisfação diferente também, né, Nádia? Ah, com certeza. Você vê a possibilidade que era ali restrita, né? Já te satisfazia muito, porque você via o progresso, você via a evolução ali de toda uma sistematização de um trabalho, e agora você vê isso em camadas muito maiores, em proporções muito maiores. Então, é a forma de você ir contribuindo com o mundo de alguma forma, em lugares diferentes, em regiões diferentes. Daí, quando a gente fala do digital, isso se potencializa numa proporção que a gente não consegue mensurar, né? Porque até aqui o que a gente está fazendo, esse nosso bate-papo aqui, né? A gente não tem noção do alcance disso, de quantas pessoas vão estar ouvindo isso, né? E o nosso trabalho, de alguma forma, acaba sendo isso, né? Hoje eu atendo vários lugares do Brasil. Até pela minha condição familiar, no momento, se fosse presencialmente, eu não conseguiria fazer e dar esse tipo de atendimento. E nem por isso a qualidade cai, muito pelo contrário, você tem um horário que você precisa cumprir dentro daquele horário para chegar onde você quer. Então, a gente é muito mais objetiva, é muito mais assertiva, é muito mais ao ponto, né?
Então, claro que o presencial tem o seu lugar e tem o seu momento, né? Não é esse o ponto que a gente está falando, mas de fato o alcance do digital ele vai muito além das fronteiras físicas, né? Que a gente estaria limitado se o nosso trabalho tivesse compreendendo só essa geografia física, né? Que massa. E você falou da barreira da geografia física, né? E vamos falar também da outra barreira, a barreira do tempo. Porque quando você trabalha com uma empresa, o que você está fazendo na prática é que você está vendendo. O pessoal fala que não é venda, é vendas. Você está vendendo suas 8 horas diárias para uma empresa, um empregador, não é isso? Quando você Isso. começa a empreender, cara, você está vendendo um resultado muitas vezes. E tem formas de fazer isso. Você pode fazer isso individual, você pode fazer em grupo. Quando você começou fazendo palestras, você começou trabalhando foi individualmente com as pessoas? Como é que foi esse processo? Tá, então, palestras a gente eu fazia presencialmente, né? Então, normalmente em treinamentos, capacitações, onde eram reunidos a equipe da empresa que contratava para fazer palestras, aí isso acontece atualmente. No período da pandemia, a gente teve alguma coisa de palestras no formato online, mas terminando a pandemia, a gente voltou para o formato presencial. Agora, no que diz respeito à mentoria, antes da pandemia, isso é interessante, eu tinha formatos que eram, em alguns momentos, presenciais e depois a gente teve online, né? Na verdade, assim, no mesmo formato de mentoria, parte dos encontros eram presenciais, parte dos encontros eram online. Aí veio a pandemia, a gente foi para o total online. E aí a surpresa, para todos os lados, quem contrata e quem é contratado, é que o online dava super certo, gerando inclusive uma economia de tempo, de deslocamento, de acomodação, quando tinha que reunir a equipe para poder treinar e capacitar. E aí a tendência foi que os atendimentos que eu fazia, parte presencial, parte online, eles foram todos para online. E isso foi bom para a empresa e foi muito bom para mim, porque eu não precisei mais deslocar nesse formato de atendimento de mentorias. Então, isso acabou me Cara, otimizando tempo de deslocamento, né? isso é muito bom. Eu consegui atender mais pessoas se eu quisesse, porque daí o tempo que eu estava deslocando, eu poderia estar atendendo uma outra pessoa, um outro grupo, uma outra empresa. Então, isso acabou também escalando a minha quantidade de horas e tempo que na empresa, né, como você falou, eram 8 horas e aquelas 8 horas são fechadas e tá ali, ponto, acabou. E naquela época da empresa, você sabe ou pode dizer o quanto que você recebia por hora? Nossa, Porque essa é uma Vitor. coisa engraçada, porque é uma conta que as pessoas não fazem, né? Nos Verdade, Estados eu nunca Unidos isso nem é muito parei para comum. pensar. As pessoas podem Verdade. trabalhar, quando elas trabalham numa empresa, elas podem escolher o número de horas. Então, tem gente que trabalha, sei lá, alguns dias na semana e tal, dependendo da empresa, do formato, claro, né? Mas lá tem muito isso do hourly rates, tipo, quanto que a pessoa recebe por hora. E aqui no Uhum. Brasil não, mas é fácil. Você que recebe uma compensação, ou um salário, ou um vencimento específico, pega aí quanto que é e divide por quantas horas você trabalha. Isso aí você vai encontrar o seu número, que é o valor da sua hora, por quanto você tem vendido a sua hora. Por mais que nunca tenha Uhum. pensado dessa forma. Você consegue pensar fácil assim? Vitor, vamos pensar, vamos fazer conta aqui. Peraí, deixa eu ver, Tá deixa eu bom. tentar ter uma ideia aqui. Ó, a semana tem 5 dias. Se você trabalha 8 por dia, Dá umas 40 horas, vai. Vamos colocar 40 40 horas, mais ou menos, horas. por semana, Quatro né? semanas o mês. 4 vezes 40. Vamos lá, galera de casa, faz essa conta também. Dá 160 horas no mês, 160, via de regra, né? 160 horas. Uhum. Quanto que você falou? Vamos ver aqui, peraí. 160 horas. 170 horas? 160, 40 horas vezes 4, Peraí. Mas por que vezes 4? Ah, 4 4 semanas. semanas, Tô né? doido aqui. Tá. Então, ó, é 8 vezes. Matemática não é meu forte, né? Meu lance é direito. 8 vezes 5 vezes 4. Isso. Dá Tá. 160. E aí você pega o quanto você recebia. Quanto que você recebia? Vitor, será que, acho que dava um 100 por hora? 100 por hora. Talvez. É, Tá. Tá, beleza. 100 por hora. é. Então, se for 100 por hora, isso dá 14 mil mês, é isso? É mais ou menos isso. Tá, beleza. 16. 160 vezes Beleza. 160 vezes 100 por hora. 100. Beleza, Uhum. mas aí você sabe que você recebe 100 por hora. Quando você Sim. começou a atender um a um, você consegue saber quanto que você cobra por hora? Porque isso é uma coisa que as pessoas não pensam, né? Uhum. Sem dúvida. Como é Sem que foi dúvida. quando você começou, então, quando você migrou para esse lance do um a um? Então, e você sabe, Vitor, que olha que interessante, né? Mesmo falando com você, hoje eu sei que eu trabalho menos e ganho em proporção mais do que eu ganhava Isso aí. trabalhando
Isso 8 aí. horas, 9 horas diárias. Isso É, é fato. Mas eu nunca parei para fazer a conta em hora. Quanto era a hora lá e quanto é a hora aqui? Eu nunca fiz esse comparativo. E, de fato, não dá nem para comparar, né? exato. Esse é o salto, né? Você na mentoria Aham. individual, quanto que você cobra e como que você entrega? Então, na mentoria individual, eu faço. Se eu faço a mentoria individual, o valor dela é de 20 mil por 6 20 mil. meses, 12 encontros. 12 encontros. E Isso. cada encontro de quanto tempo? De 1 hora, Então, quinzenal. então, olha que loucura, né? Você então cobra 20 mil divididos por. Ah, você falou quanto? 12. 12. 12. Que são Você tá, 6 você, meses, 12 você tá encontros. recebendo mais de 1.600 por hora. Interessante, né? Sim. E, cara, isso é tipo 16 vezes mais do que você fazia. É uma conta que as pessoas não fazem. Uhum. Sacou? Não fazem. E aí o próximo salto disso é quando você sai só do individual e abraça o grupo. Quando você entra em grupo, aí entra uma coisa mágica, que é quando você entra na. Eu chamo de escala. Que você tem aquele mesmo horário, só que naquele horário você pode atender uma pessoa, ou duas pessoas, ou 4 pessoas, ou 40 pessoas, ou por que não 100 pessoas, ou por que não 200 pessoas, naquele mesmo espaço de tempo. Uhum. E aí você consegue ser pago o quanto você quiser. Olha que loucura. Teve uma turma do Vida de Mentor que eu peguei o faturamento da turma e dividi pelo número de horas que eu tive que entregar e eu recebi 100 mil reais por hora. Cara, quando eu fiz essa conta, olha, não é pelo dinheiro, eu já estava bem de grana, mas quando eu fiz essa Sim. conta, eu me senti tão valorizado como profissional, eu me senti tão reconhecido, sabe? A parte financeira minha já estava resolvida, graças a Deus, mas quando eu fiz a conta, eu falei, nossa, eu tô recebendo 100 mil reais por hora aqui. Isso ao mesmo tempo é uma cobrança, porque me coloca na obrigação de estar no meu melhor, sabe? Não a luz, não o microfone, o fundo, vocês sabem que eu não ligo para essas coisas. Mas quem eu sou, como eu tô ali como mentor, a cobrança no sentido de eu estar no auge do meu jogo e 100% comprometido com o resultado do meu cliente, cara, isso me ajudou, cara. Faz Uhum. sentido isso, Nádia? Faz muito sentido, Vitor, faz muito sentido. E eu acho que a gente corre o risco de entrar numa linha do tipo, eu estou cobrando demais. Só que o contraponto é isso que você falou. Olha o quanto eu estou valorizado e o que eu posso fazer para honrar isso que eu estou recebendo. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque eu poderia simplesmente olhar e falar, não, a minha formação aí, a minha experiência de 25 anos são suficientes para poder seguir o barco. Agora, ninguém sabe que que eu investi 20 mil reais num programa do Vida de Mentor, né? Que nesse momento eu consegui investir mais 10 para ir para a mentoria, e para que eu possa me manter na mentoria, no momento está 25, né, Vitor? É. Por semestre. Então, existe um investimento que não é só no único programa, né? Então, não estou contando só, a experiência que eu tenho até aqui basta, eu vou contribuir com o meu cliente com a experiência que eu tenho. Não, a formação ela é continuada e não é um investimento barato. Então, não é porque é um investimento barato que eu não vou cobrar barato. Não, não é isso. Mas, muito pelo contrário, eu preciso correr atrás, eu preciso me capacitar, eu preciso estar à frente cada vez mais, trazer essa contribuição para o meu cliente para fazer valer todo esse investimento que eu tenho recebido. Que E é massa. interessante, Vitor, que assim, é um outro ponto também. Eu só fazia a mentoria individual. E eu queria fazer em grupo, porque por conta da minha logística familiar, com bebê e tal, minhas horas iriam se restringir, eu não conseguiria mais ter todo o tempo que eu tinha. E aí, te ouvindo, mentoria em grupo. Eu falei, gente, como mentoria em grupo? Como que eu vou colocar no mesmo grupo clientes diferentes, realidades diferentes? Vai bagunçar tudo. Foi meu Uhum. primeiro pensamento. E daí, bastou eu me inscrever no Vida de Mentor. Não tinha começado ainda as aulas, né? Embora eu tenha entrado no final de uma turma, mas eu não estava ativa ainda como aluna. Um cliente me ligou e falou, Nádia, estou pensando num formato de programa aqui um pouco diferente, eu preciso de um serviço bem específico. Quanto que você me cobraria? Daí, aprendi com o Vitor, né? Para Que cliente para você não cliente a diz gente não não. fala não, a gente fala o preço. É isso. Aí eu falei, bom, para fazer isso ficaria X valor. Eram quatro filiais, né? E o valor para cada uma, esse valor está um pouco fora do meu orçamento. Aí eu, se está fora do orçamento, oferecer individual não dá, é agora que eu vou oferecer em grupo. Ofereci e foi. Então Uau. eu vendi a mentoria em grupo antes de começar o programa do Vida de Mentor, baseado no que eu Nossa, assisti na uma jornada Vida de frase. Mentor.
Exato, e na frase Nossa. que eu ouvi você falando. Olha, eu vou E aproveitar e vou aí, trazer isso para eles, tá, Nádia? vai Cara, lá. essa frase para o cliente você não diz não, você diz o preço. Cara, se um cliente pedir alguma coisa que não faz parte do seu entregável, ao invés de você falar não, não é o combinado, ou não faz parte do entregável, você fala, claro, custa tanto. Você coloca um preço ali. Então, por exemplo, você fechou um cliente da mentoria em grupo, mas ele quer um encontro individual. Tem gente que fala, tem gente que faz o encontro individual sem querer fazer. Tem gente que fala, não, não tem direito a encontros individuais. Só que a postura mais correta que eu acredito, ao invés de dizer não, dizer o preço. Ah, você quer um encontro individual? Custa tanto. E aí, quando você diz o preço, é muito bom porque você não está dizendo não para o cliente. Ele que diz não se ele não quiser. E isso é muito poderoso porque deixa você disponível e você cria os seus próprios termos. E você pode escolher fazer um preço para fazer a coisa, se você quer fazer a coisa, ou um preço para não fazer a coisa, se você não quer fazer a coisa. Faz sentido? Eu cobro 10 mil É reais a isso. hora de consultoria para quem é cliente, para quem é da mentoria. Para quem não é, eu cobro 50. Ué, mas a mentoria não é 25? É. Então, se o cara entrar na mentoria, ele paga 25. Se ele quiser fazer uma hora com você, ele só paga 10. Então, ele paga 35. É isso? É. E se alguém que não é da mentoria quiser fazer uma consultoria com você, é 50? É. Porque eu não quero uma pessoa que é de fora do meu mundo que caia de paraquedas aqui e faça essa consultoria. Ah, Vitor, isso é balela. Por que você não quer? Eu explico. Porque o cara que é da mentoria e ele já passou por essa barreira de não promessa, porque eu não prometo nada na mentoria, e ele ainda assim escolhe fazer mais uma consultoria porque ele quer ir mais profundo em algum tema, ou ele precisa da minha ajuda em algo específico com ele ou com o time dele, cara, ele já sabe o que esperar do outro lado. Ele já tá comprado na coisa. Já um cara externo que viu meu Instagram, achou legal, tem uma empresa que fatura e quer contratar a minha hora de consultoria, como é que eu vou explicar os termos? Como é que eu vou explicar o conjunto linguístico ou o conjunto de crenças que eu tenho? Só, ó, pessoal que tá ouvindo aí no VDcast, só nessa conversa aqui com a Nádia, quantas frases a gente não falou, quantos conceitos a gente não já usou, que você que tá aqui ouvindo o VDcast já tá acostumado, já sabe. Mas o cara que cai de paraquedas só porque ele tem o dinheiro para pagar e quer essa hora de consultoria, cara, não é só ter o dinheiro. Às vezes tem desalinhamento de valores. Ué, e se tem alinhamento de valores, chance são que ele ou alguém do time dele já vai estar na mentoria também. Então coloca um preço que muitas vezes é para afastar, porque eu não quero ter que lidar com um cara que vai ter um nível de cobrança diferente do que eu estou acostumado a lidar. Por outro lado, o cara que entra na mentoria, eu posso ser mais aberto, eu posso ser mais welcoming, eu sou mais. Eu recebo melhor. Sacou? Eu tenho isso, eu tenho preços diferentes. Cara, meu evento tem um preço para quem é da mentoria e para quem não é da mentoria. Meus programas, cara, quando eu faço imersões, eu tenho preço diferente. Para quem é da mentoria, tem desconto. Eu encorajo o meu membro ativo a estar perto. E eu uso um preço para o mundo lá fora para afugentar o cara do mundo lá fora. Sabe uma coisa que eu não gosto? Cara, o evento lá fica aberto, o cara pode clicar e comprar um cara que eu não conheço, um cara que não me conhece, um cara que não sabe qual é a minha. Nada de errado, eu gosto de cliente novo, mas a chance de eu agradar esse cara é infinitamente menor do que a chance de eu agradar alguém que é feito da mesma coisa que a gente e que tá do lado de dentro. Por isso que eu faço o VDcast também. Para quem tá do outro lado, sentir se tem algum tipo de alinhamento de valores, se ele tá no lugar certo ou não. Então, quando ele entra na mentoria, sendo, entre aspas, amaciado por vários episódios do VDcast, ele já entra sabendo se ele tá no lugar certo ou não. Não tem esse lance de dúvida. Sacou? Tem gente que aplica pra mentoria e fala, Vitor, eu já assisti mais de 10 episódios. Cara, tem gente que assistiu mais de 100 episódios do VDcast. Então ele sabe que tipo de pessoa ele vai encontrar dentro da mentoria, ele sabe do que a gente é feito, o tipo de resultado que eu gero. Eu não tenho que provar nada para ele, não. Mas, por outro lado, às vezes o cara vê um anúncio meu, o cara é rico, ele entra lá, ele pode pagar a mentoria, ele fala, mas aí, o que tem nessa mentoria para mim? Cara, entendeu errado. Vai estudar, vai ouvir o VDcast e depois a gente volta a se falar. Na maioria dos casos, adivinha? Ele não volta. Interessante, né? Super interessante. E é o que acontece mesmo, né? Porque tem esse alinhamento, né, de valores, de expectativas. Eu acredito muito que existe essa identificação, né? E é interessante porque você faz umas provocações, assim, nas suas enquetes, né? Que, que nos fazem parar para pensar. Pelo menos, assim, a mim faz muito parar para pensar, né? Até uma vez eu estava você fez uma enquete, dessas enquetes que você pergunta eventualmente sobre faturamento, e aí eu cliquei lá no faturamento. Ah, quanto tem de faturamento? Aí tinha os valores lá, zero, acima de 100 mil, 500, milhão. Aí eu cliquei lá e aí você me respondeu. Tá, e o que você acha que falta? Por que você ainda não fez 1 milhão? Eu falei, nossa, gente, será que é um robô que está falando comigo? Aí eu falei,
Bom, independente de ser robô ou não, né, eu vou responder aqui, né? Eu falei, bom, isso aí faz parte de uma das perguntas que você costuma fazer, já conhecendo as suas provocações, né? Que eu não sei a resposta, mas eu imagino que dentro dos seus programas eu encontrarei. E você voltou a falar comigo. Eu falei, gente, peraí, eu não estou falando com o robô mesmo, é ele mesmo quem está aqui, né? Isso aí de Então, verdade. é de verdade. É muito interessante isso, porque a gente acaba se deparando com situações de identificação mesmo, né? Quem sabe se eu não acreditasse na tua forma de conduzir, eu dizer, ah, tá, não fez 1 milhão. Não fiz 1 milhão porque não fiz 1 milhão. E não tem como chegar, não é simples assim, Sim, né? Mas existe um caminho, existe uma metodologia, existe uma jornada de alguém que percorreu e a sua história, né, nos traz essa referência de que é possível e que é possível de forma leve, que não precisa ter toda essa carga que eu, Nádia, sempre coloquei no lombo, né? De tem que ter a sim, formação, tem que ser mais um curso, agora mais um, e mais um, e mais um, e não. E quando a gente testa aquilo que você fala, a gente vê acontecendo. E o que eu ainda me cobro, né? Eu tento inverter minha cobrança quanto de orientações e direcionamentos que o Vitor já deu, que eu ainda não fiz, que eu poderia fazer, ou seja, são conhecimentos que eu já adquiri, falta apenas praticá-los, para chegar aonde é, eu quero chegar, ou chegar próximo do que ele já conquistou, né? E, Vitor, esses dias eu estava conversando com meu esposo, lembrando da época que eu trabalhava no formato de direcionar e conduzir o trabalho com gestores. Às uhum, vezes eu chegava lá para conduzir ou ouvia dele uma determinada situação, uma dificuldade que ele estava ouvindo, né? E para mim, assim, eu dava as orientações e para mim, assim, era tão claro que se eu pegasse aquilo para fazer, tipo, era questão de minutos, eu saberia como fazer. Eu disse para ele, eu não tenho dúvidas que o Vitor, ao ouvir inúmeras situações de nichos os mais variados possíveis, ele dá orientações e fala, nossa, se fosse eu, assim eu resolveria. uhum. Então, foi isso, inclusive, Vitor, que me fez, assim, é, pensar, não, eu não posso ficar sem orientação de alguém que pode olhar para o meu negócio e diga, ainda que demore um pouco mais, ainda que ela precise de um pouco mais de tempo, porque isso eu também aprendi contigo, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Não é que um está mais rápido, um está dando mais resultado que o outro. De fato é, mas cada um tem o seu tempo, o seu momento. Então é questão de tempo para chegar e eu preciso respeitar esse meu tempo, esse meu momento, né? Porque todas as personalidades da Nádia são importantes, a Nádia mãe, a Nádia esposa, a Nádia filha, a Nádia amiga, a Nádia empresária, a Nádia empreendedora. E quando a gente coloca tudo isso no pacote, a gente olha e sabe que ter alguém que também respeita isso, né? E eu acho que esse é um dos nossos desafios como líder, né? A pessoa, ela não é só a pessoa profissional, ela tem um monte de outras coisas ao redor e eu preciso saber o quanto eu estou cobrando que é possível dentro da esfera que ela tem, o quanto eu preciso dar tempo para que ela amadureça e alcance aquele nível, aquele patamar que eu já alcancei, porque eu já tenho uma jornada diferente, inclusive de tempo, de vivência, que é diferente da que ela ainda está num processo, né? Então, eu tenho aprendido e acredito muito nisso também. Que massa, Nádia. E olha, você já ouviu o VDCast? Sim, já Massa. ouvi. Então sabe que tem algumas perguntas meio coringa, umas perguntas que eu uso sempre aqui, né? Olha, daqui a um ano, o que que você pode dizer aqui agora para daqui a um ano alguém encontrar você na rua e falar assim: Você é a Nádia, eu assisti aquele episódio do VDCast, eu fiz aquilo que você falou ali no final. E olha o resultado que eu tenho. Tem alguma coisa, talvez você costuma fazer com seus clientes, ou que você viu e aprendeu na mentoria, sei lá. Alguma coisa que você Uhum. pode passar de prática para não só a pessoa que está ouvindo ter conhecido um empresário brilhante como é você, mas que ele possa implementar algo prático, executável, agora. Tem alguma coisa? Uhum. Olha, eu gosto muito de pensar que as pessoas é, são o patrimônio mais importante que nós temos. Sim, Então, se eu posso investir em alguma coisa, invista em pessoas. Muitas vezes a gente investe em tráfego, a gente investe em marketing, verdade. a gente investe em N potências que captam e atraem clientes. A gente está falando aqui de atrair cliente, né? Um segmento que eu trabalho. O que eu posso investir?
Que estratégia de marketing eu posso utilizar para atrair? Ok, eu consigo fazer o mais difícil, né? Que a gente acredita ser o mais difícil, atrair o cliente. Esse cliente chega para a tua empresa, chega para o teu negócio. Que tipo de atendimento ele vai receber? Dependendo do atendimento, vamos nos colocar no lugar de cliente. O atendimento que a gente recebe, parou ali. Então, o mais difícil a gente fez, que foi atrair a atenção de alguém. Olha quantas pessoas estão disputando a atenção de um ser humano. A gente tem N situações para despertar o interesse, né? A gente está concorrendo aí com muita gente tentando atrair. O mais difícil eu conseguir, tá? Chegou aqui agora. Como está a sua equipe? Como está o seu time? Como estão as pessoas? Ah, mas eu tenho uma ferramenta de CRM, eu tenho uma ferramenta de acompanhamento do cliente que ela é fantástica. Ok, quem que alimenta essa ferramenta? Quem que dá o suporte, ou quem traz os dados para que você possa analisar? São as pessoas. Então, tão importante, né, quanto investir nesses recursos que nos colocam à frente ou nos tornam competitivos com outras empresas, é olhar para aquele time, para aquela equipe que está ao nosso lado, o quão capacitado ele está para atender e receber no formato que você gostaria que ele atendesse. Um exercício que eu faço muito com os líderes quando eu encontro com eles é: hoje, se você recebesse um potencial cliente, você saberia como conduzir para que ele se tornasse de fato um cliente? Ok. A sua equipe conduziria com a mesma qualidade, com o mesmo primor, né, que você faz, com a mesma excelência? Não. Então, a gente precisa trabalhar. E aí, a gente precisa trabalhar em cima dos recursos que forem necessários. Se é você capacitando, se é você trazendo alguém para somar e unir forças, se é ter um direcionamento e uma condução junto aí. E aí é onde eu acabo trabalhando também. E aonde, independente de você ter alguém, né, eu acho que isso que você falou é muito real, Vitor, a excelência. A gente, como empresário, como líder de algum segmento, a gente tem um critério de excelência que a gente espera ali dentro, né? Se você atende o cliente, você sabe exatamente o que você precisa fazer, ou deveria saber, né? Para conduzi-lo e ele, de fato, tornar um cliente. A tua equipe tem essa mesma pegada, tem essa mesma condução, tem esse mesmo processo, ou se não tem, você está trabalhando para que ela tenha? Eu acho que esse acaba sendo o ponto, assim, crucial. Que massa. Que seja no papel, que não tenha ferramenta nenhuma para gerir e para acompanhar o relacionamento com o cliente. Esse processo, esse contato humano, esse relacionamento, como que ele está? O que a gente pode fazer para aprimorar? É nessas diferenças que a galera se perde, né? Quando alguém não pode, tem que ter uma outra pessoa, cumprir o processo. Lá no Maestria tem um processo que eu falo que é o fazer pela última vez. Quando tem um processo que você não gosta de fazer, odeia fazer. Cara, eu falo, filma esse troço e aí eu começo o vídeo falando, ó, eu tô aqui pela última vez adicionando um membro no Maestria. Então, ó, eu entro aqui, vejo a compra dele, vejo se o nome dele bate com o nome que ele pediu na comunidade, checo, sabe? E aí eu explico tudinho, como se, sei lá, uma criança que ouvisse aquilo pudesse fazer aquilo ali. E aí eu chamo de fazer pela última vez. É o processo que a pessoa fez. Mas, cara, as empresas podem e devem ter processos para tudo, né, cara? Tudo. Isso dá segurança, isso é algo tão poderoso. E, cara, eu sei que quem tá ouvindo a gente e não tá nesse ponto ainda, acha que isso é balela ou acha que isso é fantasioso. Mas a pessoa não precisa ter uma empresa grande para isso, não, né? Tem empresas pequenas que são já voltadas por processos e trabalhadas nessa área, né? E, Vitor, se você me permite, quando eu fechei o Vida de Mentor, eu estava nesse formato, né? De entrei numa última aula da turma para entrar na próxima, porque eu estava grávida na época e tudo mais. E aí eu fechei contigo pelo direct do Instagram, e daí você falou, ó, fique tranquila que agora meu time vai cuidar de você. E eu pensei, ó, que eu trabalho com isso. Falei, nossa, agora, até eles se inteirarem, saber que eu tô entrando no final de uma turma, começando no outro, mas eu falei, bom, não vou ficar perturbando ele no direct, né? Falando, tá, Vitor, mas e aí? Fala com quem? Gente, ó, quem tá ouvindo, foram questões assim, de minutos. Não foi meia hora, foram minutos. Oi, Nádia, tudo bem? Queremos fazer o seu onboard, já estamos sabendo disso. Eu costumo dizer, até disse para a Regis, na aula que ela deu para a gente sobre condução de equipes no VDM, que a sensação que eu tenho é que vocês estão 24 horas juntos para saberem de tudo, porque cada hora é um da equipe falando com a gente. E eles falam a mesma linguagem. E a sensação que a gente tem, e é o que eu acabo dizendo, né, quando eu tenho as capacitações, tá, se o meu líder estivesse resolvendo isso aqui, como eu poderia fazer do jeito que ele faria?
E a sensação quando você lida com a equipe do Vitor é que eles estão pensando na cabeça do Vitor. É impressionante. Então, Vitor, assim, parabéns pela sua equipe. Eu não canso de dizer que, Nossa. olha, o trabalho que vocês têm feito aí é justamente buscar essa excelência, né, para o time VD. Né? É a impressão do Vitor ali, ao a gente ter contato com cada um dos seus colaboradores aí. Olha, Nádia, eu fico feliz demais de ouvir isso. Inclusive, Raquel, que tá ouvindo aqui enquanto a gente grava esse episódio, já separa esse episódio para todo mundo do time ouvir, principalmente esse final. Meu Deus, acho que eles vão ficar felizes de ouvir. E, Nádia, eu vou fazer uma confissão aqui. Cara, essa parte de gestão, processo, time, nunca foi comigo, sabe? Eu sempre liderei eles até de uma forma distante, até porque eu não sei lidar. Tipo, a minha parada é falar com o empreendedor, sabe? E aí tem lá algumas pessoas que escolheram trabalhar para me ajudar a levar o sonho adiante. Eu sei que é um sonho que não é só meu, mas é difícil para mim, porque, cara, eu nunca dei palestra em nenhuma empresa, em nenhuma escola. E quando surge essa ideia, tipo, algum empresário fala: eu quero levar você para palestrar para minha empresa. Eu falo: você não quer não? Porque eu vou palestrar lá, todo mundo vai pedir demissão no dia seguinte, cara. Você não quer que eu palestre lá, não? Ou alguma escola, seria legal voltar no São Bento, meu colégio, para palestrar para eles. Não seria legal, não? Porque o que eles querem lá é que a pessoa faça faculdade, faça direito, engenharia ou medicina. Eu mesmo fiz direito, me formei, passei na ordem, sou advogado, tem lá uma carteirinha que eu pago todo ano, inclusive, não sei direito por quê. Mas assim, se eu palestrar lá, não vai ter nenhum engenheiro, nenhum advogado, nenhum médico, não. Médico, talvez. O advogado por propósito, talvez. O engenheiro por propósito, talvez. O médico por propósito, talvez. Mas o cara que tá indo só porque vai, como eu fui, cara, ele vai querer fazer outra coisa. Então, assim, com o meu time, eu sempre escolhi até liderar pela distância. Olha isso. Porque, cara, tipo, eu acho que se eu falar muito com eles, eles vão embora. Sabe por quê? Porque pra mim é muito importante o cara construir a liberdade dele. E se a liberdade dele for ele sair da minha empresa e seguir o caminho dele, eu vou apoiar. Então, uma curiosidade que as pessoas não sabem, eu contei pro meu time esses dias. Cara, o Léo Alvarenga, ele é do Mastermásio. Ele e a esposa dele tem um negócio milionário na área de fotografia. O nome é Coisa de Fotógrafo. Isis Castro e o Léo Alvarenga. Cara, o Léo, alguns anos atrás, trabalhava aqui na minha empresa. E ele fazia tudo. Ele era o faz tudo da empresa. Tipo, fazia as páginas e o vídeo. E se precisasse editar, editava. Integrava a ferramenta. E lidava com... Ele tocava a empresa. Ele era um gerente aqui dentro da empresa quando a empresa tinha 4 pessoas. E aí ele foi crescendo, ele virou cliente da mentoria enquanto ele era colaborador, tudo ao mesmo tempo. Olha que doideira. E aí depois, tipo, ele me pagava e eu pagava ele. Era estranho, a gente não fazia nem por compensação, era muito esquisito. E aí depois, cara, ele acabou seguindo o caminho dele e tal, ele fez 100 mil e aí saiu da empresa. E eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque eu perdi um parceiro importante aqui dentro e, cara, feliz porque ele tava seguindo o caminho dele. E aí depois, sei lá, alguns anos depois, fez milhões e veio pro Mastermásio. E, Bom, poxa, seria ótimo se todo mundo ali da empresa, no seu tempo, escolhesse empreender e fazer milhões e virasse cliente ao invés. Mas é razoável, é factível, é esperável isso? Não, porque nem todo mundo é para empreender, nem todo mundo quer empreender, nem todo mundo sonha com isso. E aí eu comecei a entender que tem uma galera que sonha o meu sonho, que a forma deles se manifestarem no mundo, poxa, é ajudando a gente a levar a mensagem além, é ajudando a criar histórias como a do Léo. As pessoas não querem ter a história do Léo, elas querem ajudar outras pessoas a terem história como a do Léo. Só que pra mim foi difícil entender isso e lidar com isso. Então, de repente, cara, e a Red tem um papel fundamental nisso, cara, a gente foi de 4 pessoas para 30 pessoas em 2 anos. Sacou? bom. E aí tem um time. E aí eu tô falando isso porque você viu nos stories, né? A gente acabou de vir de uma reunião de cultura, uma reunião de começo de ano. Cara, com 30 pessoas a gente voou a galera pro Rio e tal. Foi uma experiência tão maravilhosa poder ver essas pessoas. Mas quando eu entrei, eu tava até envergonhado. Eu já palestrei para milhares de pessoas, de boa. Mas aí pra palestrar para aquelas 30 ali, eita. Meu Deus, colaboradores, o que comem, onde habitam. Sabe? Eu fiquei tipo, o que são? Porque é muito diferente de quem eu sou, sabe? Então, Uhum, para mim é algo novo e é algo que eu tô aprendendo e me encontrando ainda como líder, né? Eu uhum, acredito que o jogo é eterno, né? É um jogo sim. eterno. Agora, Vitor, só pegando um gancho nisso que você falou, existem outros empreendedores que também têm um perfil como o seu. O grande ponto é reconhecer que é o que você falou lá você gravou
pela última vez, né? Um episódio pela última vez. Estou fazendo pela última vez. Isso, criando o processo, né? Criando o processo pela última vez. É o líder ter essa consciência de que não é o que ele mais se identifica e encontrar alguém dentro do espaço de trabalho dele que possa fazer essa condução. Porque embora a sua equipe não tenha esse contato, essa condução direta com você, a forma com que eles lidam hoje tem uma pessoa que faz com que a impressão do Vitor esteja presente na forma como eles lidam com os clientes e com as pessoas que os procuram. Então, está resolvido também. Então, esse ainda para mim assim, é o principal ponto. Porque a tendência que pode acontecer é, deixa para lá, eu não gosto disso aí, eu preciso encontrar os profissionais já prontos, perfeitos, para atender do jeito que eu quero que atenda, mas não vou ser eu que vou treinar, eu vou procurar no mercado esses perfeitos. E aí a gente já sabe, né, o que acontece. Não existe. Doideira, né? É doideira. Enfim. Olha, eu acho que esse espaço da gestão e essa área que você atua e que ajuda tantas pessoas é tão importante e que todo mundo devia estar aberto, né, para aprender mais, cara. Então me fala aí, ô Nádia, onde que as pessoas podem aprender e conhecer mais sobre o seu trabalho? Tá? Podem me encontrar e me chamarem lá pelo Instagram, @NádiaRomanelli. Vai ser um prazer Romanelli com falar com 2 todos. L's. Com 2 L's e I. Nádia Isso. Romanelli com 2 L's e I. E aí vai ser um Massa. prazer atendê-los e servir e crescermos juntos, né? Eu acredito muito que a gente aprende enquanto ensina e a oportunidade que a gente tem de trocar experiências e vivências torna todo o ambiente cada vez mais rico, né? Todos saem ganhando. Que massa, Nádia. E olha, uma última pergunta aqui para você. Se você pudesse mandar uma mensagem para 100% dos empreendedores e dos, no caso, seu executivos também, com 100% de abertura para todos do Brasil, que mensagem você deixaria? Difícil, né, essa responsabilidade, mesmo a gente ouvindo o podcast, né, e sabendo que você costuma fazer essa pergunta, mas eu diria que a gente precisa olhar para as pessoas ao nosso redor com a consciência de que aqueles que estão ao nosso redor, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de amigos, ambiente de trabalho, empresarial, numa mentoria, são o bem e patrimônio mais importante que a gente tem. É com elas que a gente consegue ir além, é com elas que a gente consegue conquistar objetivos que a gente quer alcançar. Né? Como eu disse, não existem ferramentas, instrumentos, estratégias mais poderosas do que esses seres humanos, essas pessoas que estão ao nosso redor e que são a peça, né, principal para que são as peças que nos ajudam a alcançar e atingir os objetivos que a gente busca. Então, pessoas são o bem e patrimônio mais importante que estão ao nosso redor, qualquer ambiente que a gente esteja. Que massa, Nádia. Grato pelo seu tempo e grato por compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui com a galera do VDcast. Muito obrigada, Vitor. Eu que agradeço. Espero que o pessoal tenha gostado aí do nosso bate-papo. E você que está assistindo no YouTube, vou colocar aqui 2 episódios do VDcast que você pode curtir. Um é o da Valesca, que está sem vídeo, mas tem áudio, e outro do Marcelo Germano. Clica aí e assiste.